60 anos do golpe militar de 1964. Essa é uma data para ser relembrada sempre, para que jamais o que ocorreu volte a acontecer. O início da ditadura militar brasileira completou 60 anos no dia 31 de março de 2024, embora ainda haja discordâncias sobre a data exata. O golpe no Brasil desencadeou uma onda de governos autoritários em outros países sul-americanos, que se estenderam até 1990. A redemocratização brasileira se deu somente 21 anos depois do golpe, em 1985. Um dos primeiros golpes na América Latina apoiados pelos Estados Unidos foi o realizado no Brasil em 64. Depois, países como a Bolívia, o Peru, o Uruguai, o Chile e a Argentina seguiram o mesmo caminho. Nesse momento, algumas ditaduras pela América Latina já estavam em vigor, como a do Paraguai, de 54 a 89. Mas foi a partir do golpe no Brasil que se iniciou uma fase em que os regimes militares dominaram o cone sul do continente. Eles ficaram marcados pela prática do terrorismo de Estado, quando o próprio governo promove ações abusivas contra a sociedade. Durante as ditaduras, os governos sequestraram cidadãos, torturaram opositores, realizaram ataques a estabelecimentos e organizações contrárias aos regimes, e pessoas desapareceram ou foram exiladas. Em dezembro de 1968, então, o ditador Arthur da Costa e Silva instaurou o AI, Ato Institucional 5. O decreto permitia que o presidente fechasse o Congresso Nacional, assembleias legislativas e câmaras de vereadores, suspendesse direitos políticos de cidadãos, cassar mandatos de deputados, senadores e vereadores. Além disso, a medida mais controversa do AI-5 foi a proibição do direito a habeas corpus, ação judicial para garantir liberdade diante de prisão ilegal, a acusados por crimes políticos. O AI-5 também estabeleceu a não obrigatoriedade de o governo explicar a justiça, nenhuma explicação. O regime militar brasileiro começou a arrefecer na década de 1980, com o surgimento do movimento Diretas Já, que iniciou uma onda de manifestações reivindicando a volta das eleições diretas para a presidência. Os militares também recebiam o desprestígio da população devido à crise econômica no país, que fechou 1983 com a taxa de inflação média de 131%. Foi então que, em 1985, a ditadura militar chegou ao fim, depois de 21 anos no Brasil, com a eleição indireta de Tancredo Neves, em 15 de janeiro de 1985. No entanto, ele não chegou a assumir o cargo, foi internado na véspera da posse, em 14 de março, e morreu em 21 de abril. Seu vice, José Sarney, o substituiu. Em 2011, foi instalada a Comissão Nacional da Verdade. A CNV durou cerca de 2 anos e 7 meses. No relatório final, que conta com mais de 3.000 páginas, foram confirmadas 434 mortes e desaparecimento de vítimas da ditadura militar. Dentre estas, 210 são desaparecidas. O relatório é composto por investigações e depoimentos de sobreviventes, além dos registros da época, os quais são escassos. Comprovou-se a ocorrência de graves violações de direitos humanos, prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres por agentes do Estado brasileiro. Mais de 300 pessoas, entre militares, agentes do Estado e até mesmo ex-presidentes da República, foram responsabilizadas por essas ações ocorridas num período que compreendeu a investigação. A repressão ocorrida durante a ditadura militar foi usada como política estatal, concebida e implementada a partir de decisões emanadas da Presidência da República e dos ministérios militares. Em 1979,
foi publicada a Lei da Anistia, resultado de um acordo político que, na transição do regime militar para a democracia, anistiou, ou seja, isentou todos aqueles que cometeram crimes políticos e conexos a eles no Brasil entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. A comissão concluiu que essa lei seria incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois tais ilícitos, dadas a escala e a sistematicidade com que foram cometidos, constituem crimes contra a humanidade, imprescritíveis e não passíveis de anistia. Após o ajuizamento de ação de descumprimento de preceito fundamental pela OAB Nacional, junto ao STF, a Corte declarou, em 2010, a constitucionalidade da Lei da Anistia, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário rever o acordo político realizado à época que culminou na norma questionada. Essa é uma data para ser relembrada sempre, para que jamais o que ocorreu volte a acontecer.